Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Ou seja, é só acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. É o meu nome, André Massolini, num site, www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todos os tipos de atendimento, os valores, todas as informações estão lá. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: prezado André, me chamo tal, tenho 54 anos e uma filha de 18. E antes de mais nada, gostaria de dizer que conheci seu canal por acaso, justamente no período em que mais estava sofrendo com o desfecho do meu relacionamento. Peço desculpas pelo e-mail longo, mas precisei entrar em alguns detalhes para você entender o contexto da situação. Comecei a me relacionar com um homem em setembro de 2021, mas já o conhecia desde março do mesmo ano, pois é síndico do meu condomínio. Ele, na época, casado com um filho de 6 anos e morando com a então esposa. Nos aproximamos pouco a pouco e a nossa amizade foi crescendo dia após dia. Passei a conhecê-lo cada vez mais, ao ponto de nos tornarmos amigos e confidentes. E vocês já sabem o que vem daqui, né? Me relatava que seu casamento era só de aparências, ó lá, ó. Começou. E que só estavam juntos por comodismo. E pelo filho dele, uma vez que a criança é autista, e ele me dizia que tinha receio de se separar e ficar sem conviver com o filho que tanto ama. Nossa relação de amigos durou de março até setembro de 2021, quando ele se declarou para mim. Saímos juntos pela primeira vez no dia 17 de setembro. Fomos no carro dele para uma praia que fica a poucos quilômetros aqui da nossa cidade. Chegando lá, fomos a um restaurante e nos beijamos pela primeira vez. Daí em diante começamos a fazer planos para o futuro, assim que ele se separasse da esposa. Nossos encontros começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Ele vinha para o meu apartamento, pois para o dele não podia ir por motivos óbvios. Passados alguns meses, soube através dele mesmo que a então esposa soube através de uma pessoa que mora no mesmo condomínio que ele tinha um caso com uma moradora. No caso, eu. Tive muita sorte, pois ela nunca me procurou para tirar satisfações. É que ela foi elegante, né? Foi a partir daí que ele procurou uma advogada para dar entrada no divórcio, que ainda segue na justiça até hoje porque se transformou em um litígio judicial, onde a mesma pede, entre outras coisas, reparação por dano moral, alegando que foi traída. Em julho do ano passado, eu estava de férias em outra cidade quando ele me ligou dizendo que ela havia ido embora do condomínio e levado o filho deles junto e que a partir daí nós estávamos livres para viver nosso amor. Palavras dele. Fiquei muito feliz acreditando que finalmente poderíamos ficar juntos sem nenhum impedimento. Voltei de férias e ele fez questão de me buscar no aeroporto e me levou direto para o apartamento dele. Perguntei se não havia problema de nos verem chegando juntos e ele disse que não ia deixar de ser feliz por causa de ninguém. Palavras dele. Eu te juro, André, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Me senti a mulher mais amada desse mundo. Eu estava no céu. Isso foi em julho. No mês seguinte, em agosto, nossa relação estava indo aparentemente bem. Eu ia dormir no apartamento dele, ele vinha dormir no meu, assim a gente ia levando, mas eu queria mais. Queria que ele me assumisse perante a sociedade, me levasse para sair, enfim. Temos uma rotina de casal, mas ele dizia que ainda não era o momento para isso, pois ainda não estava divorciado, só depois que estivesse tudo resolvido na justiça. Fiquei desapontada com essa postura dele, mas fui compreensiva por gostar dele e para não botar tudo a perder para quem me esperou tanto tempo. Só que as semanas foram se passando e eu ficando cada vez mais ansiosa e angustiada porque não fazíamos programa de casal. Nossos encontros se resumiam praticamente a sexo, ele não fazia mais planos para o futuro como antes, mas não me largava de jeito nenhum. Ele sumia finais de semana e começou a ficar mais arredio e distante. Eu cobrava mais atenção dele e isso começou a me incomodar ao ponto de eu perguntar o que estava acontecendo. Ele dizia que não era nada, que ele não tinha ninguém além de mim, que só estava cansado e de cabeça quente por causa do divórcio
e dos problemas do condomínio, mas descobri que o buraco era mais embaixo. Em dado momento, ele me disse que havia feito uns exames para descobrir o motivo de dores terríveis na coluna e que o médico estava suspeitando de um câncer na medula óssea. O diagnóstico veio e foi taxativo: mieloma múltiplo. Isso foi em setembro de 2023. Ele não queria me dizer a princípio, mas o pressionei e ele admitiu ser portador dessa doença tão terrível. A partir daí, nossa relação foi ladeira abaixo, no sentido dele pedir para eu me afastar dele, que ele estava em um momento muito delicado da vida e que não tinha nada a me oferecer mais, que eu era livre para fazer o que bem entendesse da minha vida e que o tempo se encarregaria de colocar as coisas no seu devido lugar. Esse foi o primeiro grande baque que sofri, não pela doença dele em si, mas por ele querer me excluir da sua vida nesse momento tão difícil. Eu, por amá-lo, estava disposta a passar por tudo isso ao seu lado, mas ele não quis, só me restando o afastamento. Não perdemos o contato por isso. Continuamos trocando mensagens para saber um do outro, porém os encontros não aconteciam mais como antes. O segundo grande baque veio no dia 11 de dezembro. Quando abro o meu WhatsApp, vejo que ele trocou a foto de perfil. Era ele com outra mulher. Meu mundo caiu, quis morrer, chorei a noite toda até o dia amanhecer. Perguntei para ele o porquê disso, por que ele havia feito isso, que eu não merecia passar por essa situação, enfim. O bloqueei em seguida para nem esperar a resposta. Mesmo sabendo que não tínhamos mais nada, eu sofri muito e ainda sofro terrivelmente com isso. E para completar meu desespero, ele assumiu essa mulher no Facebook em um relacionamento sério. Vim descobrir que ela é médica e mora aqui na mesma cidade que nós. Me ajuda, André, o que eu faço para esquecê-lo e seguir minha vida sem ele. Vocês estão vendo, gente? Aqui a gente poderia imaginar que a amante teve um final feliz, né? Olha só, tá vendo? Começou com as conversinhas, vamos mantendo um amiguinho, confidente, aí começa a falar que a relação era de aparência, começa a falar toda aquela conversinha que quem me acompanha há tempos aqui, a gente já sabe, já tá careca de saber. Dá até preguiça, essa conversa de novo. Porque o casamento é ruim, porque não sei o quê, porque minha esposa é isso, porque minha esposa é aquilo, só tô com ela por causa do nosso filho. De novo isso. A gente fica com preguiça. Aí, nossa, agora ele vai... terminou, tá num litígio, tal. Aí começa com essas coisas estranhas. Não posso assumir, a gente não faz programas de casal. Tudo bem, é por causa da separação. A hora que tiver tudo resolvido na justiça. Eu já atendi casos em que isso era verdade mesmo. Que o cara, não queria, porque se ele assumisse outra, empipinava ainda mais o processo lá na justiça. Tinha coisas que a esposa tinha falado, tá bom, eu cedo isso, e aí ela poderia não ceder mais. Eu já vi casos assim, e que o cara não estava enrolando a outra não, era mais pura verdade. Mas, tá vendo? Não assume, vai assumir outra. E olha que tem uma doença na história aqui, hein? Eu espero que essa doença seja verdade mesmo, que o cara não esteja inventando uma coisa tão séria dessa para poder cair fora, hein, gente? Porque aí... o cara tem que ser muito psicopata mesmo para inventar uma doença, né? Então, estamos considerando que a questão da doença seja verdadeira. Só que, se a questão da doença é verdade, e aí ele usou da doença para poder fugir de você, porque ele não queria. Ele estava te enrolando. A prova que ele estava te enrolando é que agora ele assume outra. Então você está vendo que, num primeiro momento, parece que a amante vai ter o final feliz. Não, a amante continuou sendo amante até o fim. Ou seja, quem é a amante? Aquela que eu não assumo. Aquela que eu uso para sexo. E aí, eu termino o meu relacionamento, continuo com você, você continua no papel de amante. Aí eu vou assumir outra. Aliás, essa história aqui eu já vi acontecer muitas vezes. Não com uma doença aqui no meio, mas onde eu fico sendo amante durante anos. Aí quando ele termina o casamento, ele assume outra. Então ele terminou o casamento, na verdade, para assumir uma terceira, não a amante. A amante vai continuar no papel de amante. Por isso que eu digo a vocês, e eu provavelmente até o final da minha vida vou continuar dizendo, não se envolva com homem casado. É furada, gente. Envolvimento com homem casado, com mulher casada, com pessoa comprometida. Aqui pouco me importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é hétero.
É pessoa comprometida? Não se envolva. Você está abrindo as portas da sua vida para sofrimento. Aqui, ó. Olha o sofrimento aqui. Ai, André, o que eu faço para esquecer e seguir minha vida sem ele? Querida, você realmente acha que a sua vida vai ter sentido com um cara desse? Ai, como é que eu sigo minha vida sem ele? A sua vida sem ele vai ser a melhor coisa do mundo, viu bem? Você não tá entendendo como que esse cara é? Você não entendeu ainda? Meu Deus do céu, mulher, o que você tem que fazer pra você entender? Ele traiu a esposa dele com você, te traiu com essa outra aqui. E daqui a pouco ele vai trair essa daqui também. Então assim, se a doença for verdade, nem a doença, que é tão séria, fez ele perceber o que ele faz com as pessoas. Ele continua fazendo, mesmo passando por uma doença tão séria, que eu aqui estou acreditando que seja verdade. Porque, olha, se essa história da doença for mentira, então, meu bem, eu deveria, na verdade, agradecer aos céus. Agora, ainda que a doença seja verdade, eu deveria agradecer aos céus, porque mesmo passando, se alguém passou por uma doença dessa e não aprendeu nada com a vida e continua enganando as pessoas, então, meu bem, nossa, daqui a pouco, Deus que dê saúde a ele, se a questão da doença for verdade, né, que tenha saúde, porque ninguém merece isso, independente do quanto a pessoa é psicopata ou não, narcisista ou não, tóxico ou não, ninguém merece isso, certo? E a gente não tem que desejar o mal para os outros. Então, que Deus dê saúde a ele, mas ele vai aprontar com essa médica aí que ele tá também. Porque se nem passando pela doença ele aprendeu, então dali para frente, né, que Deus dê saúde a ele, mas dali para frente ele só vai fazer mais cagada. Vai trair, vai aprontar, vai. Esse é o tipo de, sabe? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. É isso aí. Então você deveria agradecer por estar sem ele. Tá vendo como tudo é uma questão de ponto de vista? A maneira como nós enxergamos as coisas? Eu deveria agradecer. Sim, me sinto tristeza, me sinto angustiada, fui enganada. Então é natural estar com essas emoções, mas apesar de estar com essas emoções, eu agradeço porque agora a máscara caiu e ele foi revelado diante de mim. Se a doença é verdade, ele se aproveitou da doença para me afastar. Ele já não queria. Claramente ele estava me usando. E aí, né, quando surgiu uma doença dessa, um problema desse, ele usou disso para, de fato, me colocar de escanteio para ficar livre para assumir a médica. Tá vendo? Porque num primeiro momento eu também pensei, nossa, coitado, né? Uma doença dessa, tá vendo? Agora ele acha que a vida tá no fim, então ele não vai querer ser um peso para você, né? Olha como ele paga de coitadinho. Não vai querer ser um peso para você. Então, se esse fosse o raciocínio, ele nem teria começado o relacionamento lá com a médica. Jamais teria iniciado um relacionamento com outra pessoa se ele tem esse raciocínio. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.